Se eu te pedir para citar 3 nomes importantes da computação, em quem você pensa? Tá, eu vou te dar 5 segundinhos para pensar. Você provavelmente só pensou em homens, como Babbage, Alan Turing, Bill Gates. A gente poderia ficar aqui por muito tempo. Mas e se eu te dissesse que o primeiro algoritmo, o termo bug e o código que nos levou à Lua vieram de mentes femininas? Se você só pensou em figuras masculinas, fica nesse vídeo para conhecer essas e outras mulheres incríveis. E se você conseguiu elencar pelo menos uma, também fica aqui para aumentar esse seu repertório. A história da tecnologia é frequentemente contada através de nomes masculinos que todos conhecemos. Mas, entre as linhas de código que construíram o mundo digital, existe um apagamento feminino sistêmico. Esse apagamento pode ser compreendido a partir do efeito Matilda, um fenômeno histórico da nossa sociedade estruturalmente machista, que descreve a tendência de minimizar, ignorar ou até atribuir a outros homens as contribuições femininas na ciência. Ao longo dos séculos, diversas pesquisadoras tiveram seus trabalhos publicados sem o devido crédito, ou só foram reconhecidas muitos anos depois. Por isso, é necessária a existência de vídeos como esse que você está assistindo, para que a história e os estudos dessas mulheres possam alcançar novas pessoas, inspirando novas gerações e mostrando que a computação sempre foi um espaço possível para as mulheres. Em 1843, nem existiam computadores como hoje, mas uma mulher já imaginava o futuro deles. Essa mulher era Augusta Ada Byron King, Condessa de Lovelace, mais conhecida como Ada Lovelace. Filha do poeta Lord Byron e da aristocrata matemática Annabella Milbank, que não ficaram juntos por muito tempo, Ada nasce em 1815 como o equilíbrio das paixões de seus pais. Quando jovem, foi disciplinada nos rumos da matemática, desenvolvendo o mesmo interesse por lógica que sua mãe. Um momento decisivo ocorreu em 1833, quando conheceu Charles Babbage, que elaborava o conceito da máquina analítica, um dispositivo mecânico para realizar cálculos. Ada se interessou profundamente por esse projeto. Persistente, mesmo após se casar e ter seus 3 filhos, Ada retoma em 1839 seus estudos científicos, sob a orientação do matemático Augustus de Morgan. Nesse período, Babbage apresentou seu projeto da máquina analítica em palestras em Turim. A partir delas, o matemático italiano Luigi Menabrea publicou em 1842 um artigo em francês sobre as apresentações da ideia. E depois, a pedido de Babbage, em 1843, Ada traduziu os textos para o inglês e acrescentou extensas anotações próprias, que se tornaram mais influentes que o artigo original. Nelas, propôs ideias inovadoras sobre o possível funcionamento da máquina e escreveu um dos primeiros algoritmos da história, utilizando os números de Bernoulli para demonstrar como o dispositivo poderia operar. Além disso, Ada previu que essas máquinas poderiam ir além de cálculos numéricos, sendo capazes de processar diferentes tipos de informação para, por exemplo, gerar arte. Nessa parte, vemos a veia artística de seu pai entrando em ação para sua imaginação. Após a publicação, sua saúde começou a piorar e em 1851 foi diagnosticada com câncer. Ada Lovelace faleceu em 1852, aos 36 anos de idade, deixando um legado fundamental para a computação e um exemplo de dedicação à ciência, mesmo diante das limitações impostas às mulheres de sua época. Décadas depois, com os primeiros computadores já em funcionamento, programar ainda era uma tarefa extremamente complexa. Tudo era feito diretamente em linguagem de máquina, com sequências numéricas difíceis de entender e ainda mais difíceis de manipular. Foi nesse cenário que se destacou Grace Hopper. Formada em matemática e com doutorado pela Universidade de Yale, Grace ingressou na Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, onde passou a trabalhar com o computador Harvard Mark I, um dos primeiros da história. Ao longo de sua atuação, percebeu que a maior limitação não estava na máquina, mas na forma como os humanos precisavam se comunicar com ela. A partir disso, em 1952, desenvolveu o sistema A0, considerado um dos primeiros compiladores capaz de traduzir instruções mais próximas da linguagem humana para o código de máquina. Essa inovação abre o caminho para o desenvolvimento de linguagens de programação mais acessíveis, como o COBOL, amplamente utilizado em aplicações comerciais. Além de suas contribuições técnicas, Grace também ficou associada à popularização do termo bug, após o registro de uma mariposa encontrada em um computador que apresentava falha. Grace Hopper teve papel fundamental na transição da programação de uma atividade altamente técnica para uma prática mais acessível, sendo hoje reconhecida como uma das pioneiras da computação moderna.
Agora, imagine o seguinte cenário. E se um erro de configuração impedisse um homem de chegar à Lua, mas graças a Margaret Hamilton e seu software, isso não aconteceu? Margaret nasceu no estado de Indiana, nos Estados Unidos, em 1936. Graduou-se em matemática no Earlham College no ano de 1958. Em 1960, foi contratada para desenvolver programas de predição climática no MIT, onde também realizou uma pós-graduação em meteorologia. Em 1965, Margaret Hamilton se juntou ao projeto Apollo, onde posteriormente se tornaria líder da divisão de engenharia de software. Em conjunto com a sua equipe, escreveu e testou todo o código responsável para o Apollo Guidance Computer, o computador de bordo da missão, utilizado tanto no módulo de controle quanto no módulo lunar. O software desempenhava funções como cálculo da trajetória da nave, controle do processo de descida e o processamento das informações recebidas pelos sensores. Por conta de uma sobrecarga de tarefas no sistema, motivada por um erro de configuração do radar por parte dos astronautas, os computadores do módulo soaram alertas, deixando o centro de controle da missão com apenas duas opções: seguir em frente mesmo com alertas ou cancelar o pouso na Lua. No entanto, graças à confiança da equipe no código de Margaret, os pilotos foram instruídos a prosseguir. Atualmente, sabemos que foi a decisão certa, pois o software possuía rotinas que permitiam que o computador ignorasse tarefas de menor importância no momento do pouso, possibilitando então a chegada do homem à Lua em julho de 1969. Além dessas, existem muitas outras histórias que merecem a sua atenção, como a de Caitlin Booth, das programadoras do ENIAC, Gladys West, Carol Shaw, Fei-Fei Li. Mas, para isso, recomendo que vocês visitem o nosso site, porque além das histórias dessas mulheres, também reunimos informações mais detalhadas sobre Ada, Grace e Margaret. Então, corre lá para dar uma olhadinha. E por hoje é só. Obrigada por acompanhar a gente nesse caminho pela história da computação.